Diferente das guerras de eras anteriores, os conflitos modernos raramente são decididos em uma única batalha. Elas tendem a serem mais longas e menos decisivas em sua essência. Sendo bem atentos, conseguimos identificar os combates-chave em qualquer conflito. Stalingrado foi um desses momentos cruciais na Segunda Guerra Mundial. Essa batalha, que durou 6 meses, foi uma das mais sangrentas da história. Após varrer a Polônia em 1 mês, a Noruega em 2 meses e os Países Baixos e a França em 6 semanas, a Europa continental estava completamente sob o controle firme da Alemanha nazista. Isso permitiu a Hitler concentrar sua atenção na União Soviética em 1941. A ofensiva contra os soviéticos possibilitou à Alemanha capturar a Bielorrússia, a Ucrânia, os países bálticos e outros territórios, além de sitiar Moscou e Leningrado. No entanto, a Operação Barbarossa falhou em derrotar os soviéticos em uma única campanha, apesar das pesadas baixas sofridas pelo Exército Vermelho. Em 1942, o principal alvo da ofensiva alemã passou a ser Stalingrado e as reservas de petróleo no Cáucaso. Hitler acreditava que destruir a capacidade industrial de Stalingrado, capturar os principais recursos petrolíferos da União Soviética e assumir o controle do rio Volga, vital para o transporte interno no país, seria um golpe decisivo contra os soviéticos. Além disso, Stalingrado carregava um simbolismo evidente para ambos os lados, já que levava o nome de Stalin. Essa ofensiva foi batizada de Caso Azul. O exército alemão concentrado no leste da Ucrânia foi dividido em 2 grupos. O grupo de exércitos A, comandado por Wilhelm List e composto pelo 17º Exército e pelo 1º Exército Panzer, recebeu ordens de marchar para o sul em direção aos campos de petróleo do Cáucaso. Já o grupo de exércitos B, formado pelo 6º Exército Alemão, o 4º Exército Panzer, 2 exércitos romenos, um exército italiano e um húngaro, tinha como objetivo garantir o controle do rio Volga e de Stalingrado. Esse grupo estava sob o comando do marechal de campo Friedrich von Paulus. Do lado soviético, o marechal Andrei Yeryomenko foi nomeado comandante da Frente Sudeste e recebeu a tarefa de planejar a defesa de Stalingrado, em colaboração com o comissário político. Khrushchev, ao lado da recém-criada 62ª Divisão do Exército Soviético, encarregou-se de defender Stalingrado sob o comando do general Vassily Chuikov. A Operação Caso Azul estava prevista para o final de maio de 1942, mas foi adiada devido à Segunda Batalha de Kharkov e ao cerco de Sebastopol. Embora os alemães tenham obtido êxito nessas campanhas, perderam um tempo valioso e só conseguiram iniciar a operação no final de junho. Em 20 de agosto, os exércitos alemães atravessaram o rio Don e chegaram às portas de Stalingrado. Antes do início das hostilidades na cidade, a liderança soviética ordenou a remoção de grãos e gado, mas os 400 mil civis que ainda viviam na cidade foram instruídos a permanecer. Inicialmente, as forças do eixo contavam com 270 mil soldados, 500 tanques, 600 aviões e 3 mil peças de artilharia, enquanto os soviéticos dispunham de 190 mil soldados, 400 tanques, 300 aviões e 2.200 peças de artilharia para defender Stalingrado. A batalha começou com um pesado bombardeio da Luftwaffe, a mais poderosa força aérea da época. No dia 23 de agosto, um ataque aéreo alemão resultou na morte de centenas de civis, destruiu todas as construções de madeira na cidade e provocou uma tempestade de fogo. Nos primeiros dias, a Luftwaffe obteve total superioridade aérea sobre Stalingrado, com os soviéticos perdendo 201 aviões em apenas 8 dias. Apesar da vantagem alemã tanto no ar quanto em terra, os soviéticos demonstraram uma resistência impressionante. Mulheres e crianças ajudavam a construir fortificações de trincheiras, contribuindo para os esforços de defesa. Ainda assim, no início de setembro, o grupo de exércitos B do exército alemão alcançou o norte e o sul de Stalingrado. Uma grande contra-ofensiva soviética foi derrotada com o auxílio da Luftwaffe, resultando na perda de 30 tanques soviéticos. Um destino semelhante aguardava a ofensiva de 18 de setembro, quando mais de 40 tanques soviéticos foram destruídos. Em 12 de setembro, as forças soviéticas recuaram para dentro da cidade,
iniciando combates ferozes por cada prédio e casa. A ordem de Stalin proibia qualquer retirada não autorizada, sob pena de tribunal militar. A política do nenhum passo para trás resultou na execução de milhares de desertores, mas historiadores argumentam que a vontade de resistir não se baseava apenas na coerção. O grande número de voluntários, especialmente mulheres que atuaram como combatentes, franco-atiradoras e enfermeiras, é uma prova contundente disso. Reforços chegaram constantemente do outro lado do Volga, com reservas estratégicas vindas da área de Moscou e aeronaves transferidas de várias partes do país para fortalecer a resistência em Stalingrado. A cidade tornou-se o palco de um dos mais intensos e simbólicos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Para neutralizar a artilharia alemã, os soviéticos se esforçavam para se aproximar ao máximo das tropas inimigas. Outro elemento marcante da batalha urbana foi o uso de atiradores de elite. Embora os alemães possuíssem snipers mais experientes, os soviéticos rapidamente aprenderam e se adaptaram. Entre eles, Vasily Zaitsev destacou-se como um dos mais famosos, matando mais de 200 inimigos, incluindo 10 atiradores de elite. Durante a batalha, Zaitsev treinou mais de 3 dezenas de snipers, que focaram em alvos estratégicos como oficiais alemães. Isso se tornou de um problema significativo para o comandante do 6º Exército Alemão, Friedrich Paulus. No final de outubro de 1942, os alemães controlavam cerca de 90% de Stalingrado e haviam alcançado as margens do rio Volga. No entanto, o inverno rigoroso e a resistência soviética intensa interromperam o progresso alemão. Um ponto fraco crítico dos alemães era sua linha de frente muito fina em Stalingrado, protegida principalmente por tropas de aliados e satélites do eixo, como romenos, italianos e húngaros. Esses soldados eram menos motivados, mal equipados e menos preparados do que os alemães. Em alguns trechos, 1 a 2 quilômetros de linha de defesa eram mantidos por apenas 20 a 30 soldados. A obsessão alemã por Stalingrado levou ao descuido em consolidar posições atrás da cidade. Apelos de Paulus para recuar e fortalecer posições além do rio Don foram ignorados, pois o valor simbólico de Stalingrado era muito alto para Hitler. Um recuo seria um duro golpe para a propaganda nazista. No final do outono, os generais soviéticos Georgy Zhukov e Alexander Vasilevsky reuniram-se cerca de 800 mil soldados na área de Stalingrado em preparação para uma contraofensiva. A Operação Urano começou em 19 de novembro de 1942, com 3 exércitos sob o comando do general Nikolai Vatutin, atacando as linhas alemãs em 2 flancos. O objetivo era romper as linhas finas do eixo, unir as forças soviéticas e cercar as tropas alemãs, selando o destino do 6º Exército de Paulus. As tropas soviéticas alcançaram seu objetivo em 23 de novembro de 1942, após 4 dias de combates intensos. O 6º Exército Alemão, com 205 mil soldados, foi completamente cercado. Apesar da situação desesperadora, o grupo de exércitos continuou suas operações no Cáucaso até 19 de dezembro, mas logo entrou em retirada e não estava em posição de ajudar o 6º Exército. O grupo de exércitos Don, composto por 22 divisões, foi formado sob o comando do marechal de campo Erich von Manstein, para tentar resgatar o 6º Exército. Manstein convenceu Hitler a não ordenar que o 6º Exército rompesse o cerco, assegurando-lhe que o grupo de exércitos Don conseguiria salvá-los, desde que a Luftwaffe fosse capaz de suprir o exército pelo ar. Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, garantiu que isso era possível, mas essa estratégia provou ser um desastre. A Luftwaffe não tinha capacidade para abastecer um exército tão grande, incluindo o núcleo do 4º Exército Panzer, que necessitava de combustível constante para suas operações. Além disso, o Exército Vermelho atacou as bases aéreas mais próximas de Stalingrado, de onde partiam os voos de suprimentos, reduzindo ainda mais o abastecimento das tropas cercadas. A ofensiva alemã para libertar o 6º Exército chegou a apenas 48 quilômetros de distância, mas acabou fracassando, em parte devido à inação do próprio exército cercado. A situação foi agravada pela desnutrição das tropas alemãs, que sofriam com a escassez de suprimentos. A rendição tornou-se a única opção.
mas o alto comando alemão ordenou que resistissem o máximo possível, numa tentativa de manter a atenção das forças soviéticas concentrada em Stalingrado. Na última tentativa de evitar a rendição, Hitler promoveu Friedrich Paulus a marechal de campo em 30 de janeiro de 1943, esperando que ele preferisse morrer em combate a ser o primeiro marechal de campo alemão a se render na história militar do país. No entanto, a falta de alimentos, munição, artilharia funcional e tanques levou à rendição do 6º Exército em 2 de fevereiro de 1943. A Batalha de Stalingrado foi a primeira grande derrota da Alemanha nazista na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. O impacto foi tão significativo que a liderança nazista apelou ao povo alemão para uma guerra total, direcionando todos os recursos da nação para o esforço militar. Entretanto, essa tentativa mostrou-se inútil, pois as forças soviéticas ganhavam impulso na frente oriental, enquanto o exército britânico derrotava os alemães do norte da África e se preparava para desembarques na Itália ao lado de seus aliados.